Bom, e aí a gente precisa entender o seguinte, com essa questão de déficit de mão de obra e tudo mais, o que a gente precisa entender? Níveis de desenvolvimento de aprendizado. O que é isso? Dentro da pirâmide de hierarquia ou de atividades, cada um dos níveis da pirâmide precisa ter um tipo de nível de aprendizado, de desenvolvimento. Então, você tem um nível de desenvolvimento na execução operacional, você tem um para o tático e você tem um para o estratégico. Por que eu tenho que traçar esses níveis? Porque o tipo, o modelo e a forma com que você vai desenvolver em cada um desses níveis será diferente. A linguagem é diferente, a visão do profissional é diferente. Preparar isso da forma adequada é fundamental para o profissional e para as empresas. Por quê? O que acaba acontecendo? Já vou explicar para vocês uma imagenzinha que apareceu aí. Na primeira parte, você cria uma trilha, que é o que está se usando muito, o que a gente falava de programa de treinamento, hoje a gente fala de trilha de desenvolvimento, né? A linguagem que está usando hoje. Então, você tem uma para a execução operacional, você tem um para a parte tática, e você precisa separar esses universos, e você tem um para o estratégico. Ponto. Por que isso é fundamental você dividir, escalonar? Você vai pegar muita gente que está no tático que quer fazer do operacional, e você tem muita gente que está no estratégico que quer fazer o tático e quer fazer o operacional. Verdade. É horrível isso. Isso a gente pega muito na descrição de cargo também, viu? E a lógica é você simples, fala assim, mas né? Você faz isso? Sério mesmo que você está fazendo isso? Aí a pessoa fala, você faz isso, e ele fala com convicção que faz, né? Às vezes até feliz. Não, faço, claro que eu faço. Como se fosse um baita negócio. E não é. Verdade. A lógica, gente, de uma hierarquia. Se você é do estratégico e está fazendo o tático, quem é que está fazendo o estratégico? E se você é do tático e está na execução operacional, quem é que está fazendo o tático? Você começa a criar buracos ali. Tem uma série de outras coisas envolvidas ali, só que um dos pecados que as empresas cometem, e os profissionais, vou dar um exemplo para vocês, pergunta. Eu chego para você e falo assim, olha, vou te promover amanhã para ser meu coordenador, meu supervisor, meu gerente, seja lá o que for. Você fala não? Você já tinha alguém que fala, não quero porque eu não estou preparado? Eu já vi isso acontecer. Eu já fiz isso, mas por outro motivo. Então, eu trabalho numa rede de lojas de shopping, que era a rede Panachal Best Mix. Nós eram 28 lojas em São Paulo, contando Campinas e Baixada Santista. Existia um vendedor chamado Thiago Lopes, eu não esqueço o nome desse menino. A loja do shopping Praia Mar, que era a loja que mais vendia lá embaixo, ela faturava em torno de R$1,5 milhão por mês, mais ou menos. Ele representava 40% do faturamento, só ele, sozinho. O que a empresa fez? Vamos jogar ele para gerente. Ele falou, não vou. No caso dele, era duas coisas. Ele falou, primeiro que eu não estou afim de ser gerente porque isso é um saco. A palavra dele, tá? Porque eu participei do processo. E outra, eu ganho mais vendendo do que sendo gerente. Gerente ganha menos que eu. E era verdade, porque era comissionado. Então as empresas acham que porque o cara vende bem, ele vai ser um bom gestor. Não, isso é a pior coisa que as empresas fazem. A famosa, né? Ganha-se, perde-se um grande vendedor e ganha-se um péssimo gestor. Exatamente. Então você tem que criar uma trilha para escalar isso. Você vai criar uma trilha para sair da visão operacional e execução para o tático. Você tem que preparar o camarada. O que acontece, pelo menos no nosso cenário brasileiro, nós somos imediatistas. Todo mundo quer fazer para ontem. Tem que ser agora, tem que fazer agora. Eu quero agora, tem que ser já. Essa questão de imediatismo mata esses processos. E outra que a gente não gosta de planejar, né? Planejamento. E para fazer uma trilha dessa, você tem que planejar, você tem que pensar para frente, médio e longo prazo, não dá para ser diferente. Aí o cara, não sei nem se estou vivo amanhã, você escuta um monte de coisa, se eu estou vivo, o mercado é muito volátil, aquela coisa toda, e não é bem por aí. E a mesma coisa serve do tático para o estratégico. É muito comum pessoas que precisam estar no estratégico, principalmente donos de empresa, CEOs, que cisma que tem que estar no tático. Ele cisma. E aí você pergunta para ele sobre o estratégico, ele desconversa, ou diz que faz os dois, muito bem feito. O Raul comentou ali, né, que esse imediatismo é falta de planejamento. Puro. Exatamente. Vamos lá, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a gente é tão viciado nisso, e aí você pode agregar um pouco dessa parte à nossa ansiedade das coisas acontecerem. O advento da internet trouxe tudo isso, né? Imagine o seguinte, eu li um livro, o livro foi publicado em 1980, chamado Mega Tendências. Ele tinha uma frase que falava assim, no início do livro, no futuro, nós vamos nadar no mar de informações e nós vamos ter sede de conhecimento. E é verdade, porque tem tanta coisa que o conhecimento de qualidade, ele vira um problema. E gera ansiedade, gera uma pancada de coisa e tal. Pois bem, uma vez que
a gente começa a trabalhar essas trilhas, você vê essa figura aí desse camarada aí em cima. Qual é o problema? Se você subir num prédio e olhar para baixo, você vai ver as pessoas assim, ó, desse tamanho. O seu ponto de visão no topo da cadeia não é igual à visão do cara que está no operacional. E nisso as empresas perdem muita essência. Perdem a essência do negócio. Empresas que crescem assustadoramente, sem observar esses cenários, e o inverso também é verdadeiro. A pessoa que está embaixo, ela não consegue enxergar para cima. Aí entra comunicação transparente, abrir tudo que tem que abrir, aquela coisa toda, para você criar essas conexões. Via de regra, como é que funciona? Percentualmente falando, tá? Uma pessoa da área de execução, área operacional, ele vai pensar 80% nele e 20% na empresa. Porque a atribuição ao cargo dele não exige isso. Estou falando dos cargos mais operacionais. A pessoa que está no estratégico, ele vai pensar 80% na empresa e 20% para baixo. Não estou dizendo que está certo, tá? E o cara do sanduíche, do tático, ele tem que fazer 50-50. Que é o papel, por exemplo, que a gente falou lá, você mostrou ontem lá do hot dog, lá da salsicha, tá no meio do sanduíche. Agradar ou fazer as coisas, enxergar os dois flancos, né, enxergar esses posicionamentos, não é uma tarefa simples. A gente que trabalha com recursos humanos, quantas vezes você precisa amortecer uma demanda de baixo para levar para cima e vice-versa? A demanda de cima vem naquela paulada e você mata no peito, segura um pouquinho, para descer da forma correta que as pessoas compreendam, porque as visões são diferentes. Nós não estamos se negando a informar, mas a gente precisa informar da maneira correta. O que falta, às vezes, numa comunicação aberta é enxergar para quem eu me comunico. E a pergunta que a gente tem que se fazer é sempre assim, você entendeu? A pergunta é, eu me fiz entender, que é diferente. Tá? Eu me fiz entender, ou seja, a forma com que eu estou me colocando permite que essa pessoa compreenda. Se essa pergunta não está sendo respondida, você precisa rever o teu conceito de comunicação. A mania de achar, o cara não entendeu, mas como é que você falou? E principalmente hoje com o advento, né, do WhatsApp, que a gente só escreve, o povo entender o negócio errado é a coisa mais fácil do mundo. Tá? É muito fácil. Então a gente precisa entender esses pontos. As trilhas, elas são criadas para criar, né, para fazer essa junção, essa unificação do processo.